Bem-vindos ao podcast Conexão com Irlan Melo. Hoje nós temos a honra de receber aqui o pastor Geraldo Rocha, que é o pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Brasil. E nós vamos trocar uma ideia e bater um papo, e eu tenho certeza que você será muito edificado. Quero te convidar a nos acompanhar nas redes sociais. O nosso Instagram é @irlan.melo e também o Instagram da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Brasil, que está aparecendo aí na sua tela. Pastor Geraldo, primeiro, obrigado pela presença, uma honra para mim estar recebê-lo aqui hoje. Gostaria de perguntar para o senhor, hoje, presidente de um ministério, né? Qual é a sensação que o senhor tem com essa responsabilidade que está sobre seus ombros? Pastor, em primeiro lugar, a sensação que eu estou tendo é de muita alegria de estar participando com você aqui, não é? Esse veículo de comunicação importante que a gente pede sempre a Deus que gere bons resultados para todos nós. E eu sei que o seu principal objetivo aqui é esse. Mas a sensação que a gente tem quando a gente assume um posto como esse, primeiro que a gente não planeja isso. Tudo vem de Deus. Amém. Então, eu sinto no meu ombro muita responsabilidade, aquele dever de querer fazer as coisas conforme a palavra de Deus, né? Uhum. Então, a gente fica buscando sempre aprimorar para fazer o de melhor. E, conforme eu te digo, responsabilidade não tem como fugir delas. Mas o maior peso que eu realmente tenho sobre meus ombros é isso. Mas me sinto felicíssimo em estar empenhado nessa nobre missão. Amém. Do reino de Deus, né? Pastor, conta pra gente, conta para os nossos telespectadores aqui da Rede Super, aqueles que estão nos acompanhando também nas redes sociais, como foi a sua experiência de conversão? Pastor, é uma história que eu digo para você. Só depois que a gente começa a escrever que a gente consegue descrevê-la. Por quê? Porque a gente nunca espera um encontro como este, uma transformação na nossa vida. Eu era uma pessoa que eu tinha muita resistência com essa prática cristã. O senhor não nasceu no lar evangélico? Não nasci. E aí eu tinha muita resistência com o pessoal entrando na casa da gente, e negócio de Bíblia, essa história toda. Eu ficava pensando, meu Deus, esse pessoal, eles podiam fazer alguma coisa, ficar invadindo a casa da gente, né? E assim foi, quer dizer, do meu querer não havia qualquer tipo de simpatia. Mas um belo dia as coisas aconteceram. Como é que foi? Primeiro os meus pais, né? Minha mãe começou a receber aquelas pessoas na casa da gente, o pessoal com essas visitas para evangelizar. Uhum. E eu então comecei a perguntar, mãe, mas o que é isso? Tudo mais, o meu filho, e aquele primeiro mensageiro, né, que é os nossos familiares. E aí eu falei, mas não preciso ir na igreja para isso, não. Rapaz, e um belo dia, você acredita? Olha como é que a coisa aconteceu comigo. Um dia, eu pegando a Bíblia dela por um acaso lá, eu encontrei um cartão de dizimista, para você ver, um envelope de dízimo. Peguei ele e falei, mãe, por que tem esse negócio aqui? Ela explicou, não, meu filho, isso aqui é porque a gente é um mandamento, aquela coisa toda. Ela explicou da maneira dela lá, como é que seria. E isso é dízimo. Eu falei, mas o que é dízimo? Ela então me explicou direitinho. Eu falei, então vou fazer isso também. Ó, pra você ver, eu vou fazer isso também. Olha, naquela época o senhor já tinha algum recurso, já trabalhava? Trabalhava, já trabalhava, né? E a minha conversão aconteceu. Isso em Belo Horizonte mesmo? Belo Horizonte. Okay. A minha conversão aconteceu aos 18 para 19 anos de idade, né? Quando aconteceu a minha conversão. E aí as coisas aconteceram. Bom, havia um culto no vizinho lá. Inclusive, a gente falava aqui com o pastor de pessoas muito ligadas a ele que faziam esse culto vizinho. Eu ficava lá em casa ouvindo aquilo. Um dia, de tanta vizinha insistir, eu fui lá assistir o culto. Né? Gostava de tocar, o pessoal gostava de tocar acordeon, aquela coisa toda. Eu comecei a pegar afinidade exatamente a partir disso aí. Foram os primeiros passos da minha conversão. O senhor tocava também, não? Eu tocar mesmo, não. Eu era familiarizado um pouquinho com instrumento musical. Certo. Mas um exímio tocador nunca fui, não. E essa igreja, como é que ela era? Era uma igreja bonita, preparada, pronta? Como é que era essa igreja? Fisicamente? Extremamente simples. Certo. Uma igreja em que
ela era muito improvisada com uma cobertura de lona, Olha. naquela época, mas curioso que a cobertura, ela não cobria a igreja toda, só uma parte dela. A outra parte você ficava ao céu aberto mesmo. Os banquinhos eram aqueles bancos com 2 pés de madeira e uma tábua pregada por cima. Não tinha encosto, não tinha nada. Uau. E o Qual chão, bairro? Aqui no bairro Santa Cruz. Santa Cruz. E o piso da igreja é terra batida. Então, você ajoelhava em cima da terra mesmo lá. Certo. Era uma coisa assim que deixa saudade na gente. Muita alegria, muito gozo de estar vivendo uma nova experiência de vida. Muito bom. E a presença de Deus, do Espírito Santo lá, como é que era? Imensurável, né? Verdade. Eu acho que na simplicidade você consegue absorver melhor tudo isso. Certo. Né? Você não... Tudo é novo, tudo é gostoso, tudo é agradável, tudo é bom. E ali dá a impressão de que você absorvia muito mais a presença e a glória de Deus ali, sabe? Então era diferente, porque você não selecionava nada. Uhum. Era tudo que vinha, era agradável, era bom. A gente caminhava, pastor, para você ter uma ideia. Eu morava ali no bairro Jaraguá, na região do bairro Jaraguá, e a gente atravessava a BR andando, caminhando, carregando às vezes menino nos braços, caminhava mais ou menos uma meia hora a pé até chegar na igreja. Uau. Para você ver esse espaço que a gente dava aí na primeira experiência da fé cristã. É interessante o senhor falar isso, pastor, porque assim, eu me lembro também, no início da minha caminhada cristã, chegou momentos que a gente caminhava 30, 40 minutos para ir na igreja, mas parecia que o tempo era tão relativo, né? Não era que nada. A gente, não era nada, simplesmente estava ali e sempre tinha alguém, algum companheiro, alguém junto, conversando e tal. Então você ia com alegria, voltava com alegria. Nessa época, foi a época que o senhor conheceu sua esposa, não? Foi uma época assim, realmente isso. A gente, ela tem uma diferença de batismo, de mim parece que de 6 meses ou 1 ano por aí. Certo. A coisa foi bem construída. Uhum. Mas o senhor batizou primeiro ou ela primeiro? Eu batizei primeiro que ela, sabe? E aquele negócio, né? A gente chama assim de... O que se diz vulgarmente aí hoje, amor à primeira vista. Uhum. E eu fiz um propósito. Havia muitas propostas de namoro Certo. naquela oportunidade. Mas eu, vindo de uma transformação de vida, eu não queria aceitar mais aquele estilo de vida que eu tinha, de namorar, qualquer coisa, namorando ali, sem compromisso. Então, eu botei no meu coração um propósito. Falei, olha, a primeira que realmente me atrair ou atrair a minha atenção e que eu propor namorar, essa eu quero que seja minha esposa. O senhor não queria Não. namorar para casar. O senhor já queria casar para namorar. Eu queria isso aí. E aí eu me resguardei de uma série de coisas. Certo. Dentre elas, eu resguardei-me até da liberdade, aquela liberdade exagerada para namorar. Uhum. Eu tinha tanta segurança que eu queria ter certeza que a nossa união fosse construída em cima de um amor real. Então eu falei, eu não quero que as aproximações, intimidade física, me atrapalhem a discernir se eu a amo realmente. E isso veio... Deu certo. Deu certinho. Ué, nós já estamos aí aos nossos 47 anos de vida conjugal. 46, daqui a pouco o senhor está chegando às bodas de ouro. E você vai ser convidado. Amém. E quantos filhos? Eu tenho 3 filhos e 5 netos. 5 netinhos. 5 netos. Como é que é seu relacionamento com os netos, pastor? É aquela festa, toda vez que se vê, aquela festa contínua, né? Liberdade de vovô com neto, neto com vovô, é aquela benção. E sua família está no ministério também? Participando? Todos eles servindo a Jesus com alegria. É uma alegria, né, pastor, quando os filhos estão acompanhando os pais no ministério, né? Pastor, é incomparável. Quantas vezes o senhor não tem que orar por pais e mães que pedem oração pelos seus filhos que um dia estiveram na presença de Deus e hoje já abandonaram? Verdade. Isso, as experiências são muitas nesta área. Quando você, então, passa a ser mais servo de todos, né? Porque eu creio que o pastor é isso, quando ele é separado para pastorear, significa que ele agora se tornou servo de todos. Então, você exerce isso com muita frequência.
faz parte do nosso dia a dia. Você pastorear a família, você pastorear vida conjugal, você pastorear jovens e tudo isso. Esses conflitos, pastor, hoje ainda digo que ele está muito mais acentuado do que antes. Certo. Não é? Aquilo que nós conhecemos antes, nós duvidávamos muito que poderia estar no nível que está hoje, infelizmente. Então, conflito familiar, pais, às vezes sofrendo pela má conduta dos filhos, porque hoje, se você confiar que você é o único instrutor da sua família, é uma mera ilusão, porque não é. Não é, mas não é mesmo, né? Nós instruímos, mas tem outras instruções também paralelas. Pastor, sua família toda no ministério, graças a Deus, seus filhos, seus netos, qual seria o conselho que o senhor poderia dar para aquelas pessoas que estão no ministério e não perderem os seus filhos para o mundo, não perderem os seus filhos para as drogas, mantê-los dentro da igreja? Qual é um conselho que o senhor pode dar para essas pessoas? Olha, pastor, é claro que cada um tem a sua experiência própria, mas o que eu sempre deixo nas oportunidades que eu tenho é que o primeiro passo é você estar sempre acompanhando a evolução nessa era atual que nós estamos vivendo, a evolução das influências que nós temos recebido. É aquilo que eu sempre digo. A pessoa acha que ele colocando o filho, expondo ele a uma boa instrução num bom colégio, que o resultado vai ser 100% perfeito. Negativo, porque ele está recebendo instrução e não educação. Correto. Aí a necessidade da gente estar atento, cumprindo sempre a nossa parte como conselheiro, como pai. Nunca entregar o filho à mercê das influências e, principalmente, repito, nessa era atual em que isso está muito, mas muito ameaçador, as pessoas têm aprendido muito mais com as influências e aí o que acontece? Vai gerar um resultado. Aí você fala assim, mas nós vamos então ignorar isso? Não. Eu sei que o alimento ele é muito bom para a saúde, mas não quer dizer que você tem que alimentar em grande quantidade porque ele é gostoso, ele é prazeroso. Não, tudo é comedido. Se tivermos uma boa disciplina para convivermos com essa realidade e nunca fugir da responsabilidade paterna ou materna. Nunca, nunca, nunca. Sempre acompanhar, porque o filho precisa ter confiança no seu líder. E hoje não é bem assim, porque eles estão muito expostos. Hoje, uma reunião perfeita de uma classe de jovens e adolescentes, você não escuta ninguém falando nada, cada um está conectado de um jeito, absorvendo de uma maneira diferente. Então, não podemos cruzar os braços, não. Verdade. É o que eu sempre chamo a atenção e procuro acompanhar. Agora, principalmente com os meus netos, né? Sim. A gente está sempre ali junto. A responsabilidade dos pais, né? É claro, claro. Pastor, conte para mim também, para que a gente possa também ter esse conhecimento, como é que foi seu chamado ministerial? O senhor contou que o senhor teve essa experiência com Deus, nessa igreja simples, começou dando dízimo, depois se batizou. Como é que foi o chamado ministerial na vida do senhor? Pastor, eu tinha aproximadamente 2 para 3 anos na igreja e já sentia sobre meus ombros responsabilidades que elas vinham quase que automaticamente. Quando você acordava, você estava liderando um grupo na igreja, estava liderando um departamento. Não é possível. Me considerava imaturo e já estava fazendo parte lá da banda para tocar. Tinha que ter essa responsabilidade. Servia. E aí, um belo dia, alguém disse assim, vou separar você para exercer em um ministério que eu creio que é a sua chamada, que você tem muita avidez
para estar levando o evangelho, para estar pregando para as pessoas, persuadindo-as. E parece que quando você está solto no campo, persuadindo, levando a palavra às pessoas, você se sente muito em casa. Então, nós vamos te qualificá-lo como um evangelista e tal. Então, você imagina, 3 anos e pouco, eu já tinha essa incumbência, muito novo, sabe? E aí eu, aos poucos, fui amadurecendo e entendendo de que eu estava fazendo parte de uma vocação que eu não havia nunca planejado e jamais sonhado para que isso acontecesse. Então, a vocação, eu acredito que ela, assim, ela é automática, sabe? Ela vai acontecendo na nossa vida. Como é que vê essa convicção no seu coração? Exatamente com os próprios resultados colhidos. A gente, pastor, eu tenho isso. Quando você vai falar do amor de Deus ou levar o evangelho para alguém, você sente vamos dizer assim, um ardor ardendo no seu coração do desejo de você ver aquela pessoa absorvendo, recebendo aquilo e gerando resultado. E o retorno mais positivo é você ver aquela pessoa se transformando. Sabe? Então, isso é algo que sempre te motivou. Muito, muito, muito. Não tem coisa melhor do que você falar para alguém dos seus problemas, das suas lutas, e aquela pessoa se render diante daquele poder. É algo extraordinário. Quando é que o senhor foi consagrado ao ministério pastoral? Tem quantos anos? Isso aconteceu em janeiro de 1983, quando eu fui separado para o ministério pastoral. Mas então, o senhor completou 40 anos de ministério pastoral já. Exatamente. No entanto, a gente já atuava no ministério pastoral, porque a gente já pastoreava igrejas. É o que eu falei para você, a ascensão foi dessa forma. De fato, não de direito. Não, só de fato. A responsabilidade existia. A gente adota muito isso, nós, principalmente da Assembleia de Deus, nós adotamos muito isso, que você separa quando você tem convicção que a pessoa tem a chamada. Certo. Sabe? Não é você dar ao indivíduo um título e esperar que ele tenha sucesso, não. Você tem certeza que ele tem vocação para aquilo. Hoje o Ministério Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Brasil tem igrejas tanto em Belo Horizonte quanto em Minas Gerais, no Brasil e até fora do Brasil. Até fora do Brasil, exatamente. O senhor tem ministério fora do Brasil, na Bolívia? Não, por enquanto estamos limitados só no Paraguai. Paraguai. Não sei se você sabe, mas o Paraguai não tem 2% de evangélico no país. É mesmo? Quer dizer, o campo é grande. Muito grande, muito grande. E hoje, pela graça de Deus, nós estamos dentro do Paraguai, tanto na área urbana, como na área rural e até em aldeias indígenas. É mesmo? Temos. Bênção, glória a Deus. Lá, graças a Deus. E em Minas Gerais, quantas cidades? Minas Gerais nós temos... Pastor, fica até difícil para eu dizer isso aí com muita precisão, mas nós temos aqui o vasto campo no Triângulo Mineiro, nós temos depois um campo voltado aqui para a região de Divinópolis, depois descendo para o lado aí de Governador Valadares, aí Ipatinga, Manhuaçu, aquela região ali, tudo, sabe? E aí cidades pequenas, cidades maiores. O senhor tem noção de quantos pastores, obreiros, o senhor tem na sua responsabilidade, que o senhor lidera no total? Centenas, né? Falando por estimativa, eu acredito que nós devemos ter 360 pastores. Uau! Hoje. É uma responsabilidade grande, né, pastor? É sim. Embora gratificante, mas é uma responsabilidade. E pessoas com histórias de vidas diferentes, tempos de conversão diferentes, tempo do ministério diferente. Como é que faz para conseguir conciliar essas ideias e essas pessoas para que elas possam caminhar de acordo com a visão do ministério? Primeira coisa que eu adoto muito é nunca mudar a minha convicção, a minha linguagem. Sempre implementá-la de maneira tal que se conserve isso e a pessoa adquire confiança na sua liderança. Não é senão eu vou ter um diálogo para um, outro para outro, para outro, e chamá-los para a gente estar sempre padronizando isso. Por quê? Se você diversifica muito, desculpe a expressão aí do exemplo, mas torna-se como uma coxa de retalho, né?
várias cores ali. Então, a gente luta muito para isso. É claro que o ser humano, ele tem as suas características, ele tem liberdade de pensar diferente e tudo, mas a gente luta, é desafio, não é brincadeira. E as pessoas, às vezes, têm as suas convicções próprias e querem defendê-las como a sua própria tese, né? Certo. E a gente tem que chamar para dentro da Bíblia e dizer, tá, mas nosso padrão é aqui, o nosso manual de instrução é aqui. Não adianta, você pode até achar que o azul é azul, mas não é tão azul assim, não. É por aí. Entendi. E aí, por exemplo, no que o senhor falou do lado do Paraguai, ali é uma missão da igreja ou já é uma igreja consolidada? O senhor entende ali como missões? Qual que é o entendimento da igreja nesse trabalho lá do Paraguai? Ali nós temos assim denominado como um campo missionário. Uhum. Por quê? Porque não é da nossa origem, nem é do nosso país e nem tem a nossa mesma cultura. Então, é um campo de ação missionária, é um campo missionário onde nós atuamos ali com a missão de levar um evangelho, mas ao mesmo tempo também adaptá-los à nossa mensagem, à nossa pregação. Entendi. Não é transformar o Paraguai em um brasileiro, não. Uhum. Mas é transformar a fé dele numa fé genuína cristã. Entendi. Fazendo assim, eles mesmos reproduzem também para os seus pátrios lá, né? O senhor tem planos também de expansão dessa missão para outros países da América do Sul? Ou o senhor está focado somente ali no Paraguai? Não, planos sempre temos, né? Uhum. Porque o convite, ele estando aí, o Senhor Deus provê as oportunidades, as necessidades. Uhum. E é aquilo que eu sempre digo, onde o Senhor me mandar, eu irei, né? Amém. Amém. Então, a gente está aberto para servir ao Senhor onde Ele precisar de nós. Glória a Deus. Pastor, o senhor tem tratado com muitos pastores, né? O senhor não é só pastor de ovelhas, o senhor é pastor de pastores, né? O senhor tem uma responsabilidade gigante sobre os seus ombros. Uhum. E a gente tem visto, infelizmente, alguns pastores que estão abandonando o ministério, em depressão, e alguns até tirando a sua própria vida. A que o senhor atribui esse tempo que nós estamos vivendo, onde pessoas que deveriam estar à frente, liderando, estão passando por esse tipo de dificuldade? E qual conselho o senhor daria para um pastor que está passando por isso? Se é que o senhor também já passou por algum momento de angústia, de depressão, de dificuldade também? Não, eu não cheguei a passar por esses tipos de agressividades, não, de maneira nenhuma, mas exemplos no nosso convívio nós temos. Certo. Sabe? Isso prova, uma certa vez a gente leu numa revista, dizendo que o modus vivendi, a maneira de viver das pessoas, se encontra os que são mais agredidos pela doença psicossomáticas, tem sido a função pastoral. É por incrível que pareça. É que mais absorve o grau de estresse, essa coisa toda. Mas eu vejo em tudo, eu sempre tenho isso na minha vida também da seguinte forma. Surgiu alguma coisa para me desafiar, eu tenho que buscar de imediato um refúgio nas minhas convicções espirituais que eu tenho para com Deus. Então, existem pessoas que eu acredito que elas absorvem muito o problema e o guarda dentro de si. E isso eu acho que pode ser um grande inimigo para nos levar a situações dessa ordem. E é bem possível que as pessoas enfrentem esses quadros dessa maneira. É bem possível que a pessoa perca o equilíbrio e, diante de tanto confronto, ele pode chegar a um ponto até de um suicídio mesmo. Isso é possível, mas o meu conselho, sempre, você participa de reuniões, a gente fala uma linguagem bem franca, mostrando para eles sempre essa ideia de nunca descuidar, de manter o seu equilíbrio espiritual, de manter a sua convicção cristã. Aquele momento de afinidade com Deus nos ajuda muito. Uhum. Sabe, eu sou aquela pessoa, o seguinte, que eu
parece que eu estou andando sozinho, mas eu crio aquela sensação para mim de que ele está sempre do meu lado, eu me refugio sempre nisso. O senhor usou uma expressão que eu acho que é importante a gente poder falar um pouco mais sobre ela, que é a questão de psicossomático. Né? Ou seja, são várias circunstâncias que vão se somando até chegar no resultado. Verdade. O senhor entende, às vezes nós vivemos no meio evangélico pessoas que espiritualizam totalmente o que acontece. E outros que entendem que nós também podemos ter acesso aos médicos, a um psiquiatra, a um psicólogo, um terapeuta. Nesse ponto de vista, uma pessoa que tem passado por essa dificuldade e apenas o aconselhamento não tem sido proativo para se solucionar, ou a oração, o senhor acha que vale a pena, nessa circunstância, a pessoa também procurar uma ajuda médica? Pastor, sou plenamente de acordo. São profissionais qualificados para esse fim. E se eles foram qualificados, porque antes disso surgiu o mal, né? Surgiu a doença. Verdade. Então, o conselho ele é muito bom, mas você aconselhar alguém para procurar um profissional também qualificado é um conselho também, certo? E existe isso, nós somos agredidos, pastor. Essa era atual, desculpa eu estar falando sempre disso, mas essa era atual é uma era desafiadora para a gente. É muita coisa. Eu costumo brincar e dizer o seguinte, que às vezes nós percebemos que o nosso HD está cheio, já não cabe mais nada. E a gente começa a viver no automático, fazendo as coisas tudo sem imaginar, sem visualizar aquilo. E aí, com facilidade, foge algumas informações de nossa mente. Então, a gente tem que preocupar com isso. E tem muitos pastores, pastor, desculpa te cortar, que eles estão, assim, numa vida de ativismo tão grande que eles esquecem da sua saúde. Não é verdade? Sim, verdade. Pastores que não têm férias, pastores que não fazem exames periódicos, pastores que não cuidam da sua glicose, da diabetes, pastores que não cuidam do seu sobrepeso. E a rotina é uma rotina estafante. Verdade. E o tempo chega para todo mundo. Chega. Isso é matéria de diálogo do senhor com seus pastores também? O senhor pensa nisso? Qual que é o conselho que o senhor nos dá? Pastor, é uma coisa que eu falo, preocupo muito em aconselhá-los, a questão dos exames preventivos, sabe? Eu vou você tem necessidade, você precisa fazer os periódicos, acompanhamento médico, fazer os seus check-ups, porque a surpresa, ela está sempre aí, e às vezes sempre desagradável, desafiando a gente. Eu sempre digo o seguinte, que é melhor você atuar no preventivo do que no corretivo, porque no corretivo pode ser que você não tenha nem estrutura. Verdade. E quando surge um corretivo, conforme o seu grau de evasão na nossa intimidade, no nosso físico, pode debilitar de tal maneira que você fica ali já limitado, sabe? Devido à intervenção que se aconteça. Eu tenho esse zelo e falo a linguagem tanto para homens como para mulheres. É necessário, principalmente depois de uma certa idade, não pensa você que você não está suscetível a esse tipo de agressividade, porque você está. E aí é recorrer aos profissionais de saúde, tanto em áreas emocionais, essas coisas, como também em áreas físicas mesmo. Tem que cuidar, sim. Pastor, e nessa área, né, falando dessa área, o senhor também, como a experiência que o senhor tem de casamento e tudo mais, nós vemos também, infelizmente, muitos casos de divórcio dentro das igrejas. Qual é o segredo, ou quais são os conselhos que o senhor pode dar para que as pessoas que estão participando hoje aqui desse podcast possam ter um casamento de sucesso? O senhor considera que o seu casamento é um casamento de sucesso? E como considero? Hoje a gente escuta muito isso. Quantos anos você tem de casado? Eu tenho 10 anos com a mesma mulher? Quer dizer, é um absurdo a pessoa delimitar uma vida conjugal dizendo 10. Não, isso não é inconcebível na era atual. Aí é que nós entendemos
que a interpretação conjugal também dessa época, você sabe o que significa vida conjugada hoje. Uhum. Não depende de altar, não depende de cartório, não depende de nada disso. Simplesmente fez entrar num acordo ali, vamos viver, e ainda usa aquela brincadeira dizendo que vivendo com fé, casado é, né? Certo. Então, eu não aceito, não concordo com isso em se tratando de falar de uma estabilidade conjugal. Certo. Sabe por quê? Porque se nós não tivermos, pastor, fundamento, se não tivermos raízes, jamais conseguiremos sustentar ou resistir às tempestades. Jamais. Uhum. E vida conjugal e casamento é isso. Eu até digo, quando eu oficio cerimônias religiosas, eu sempre digo o seguinte: casamento, você casa é para fazer o seu cônjuge feliz. Uhum. E ele, da mesma forma, essa reciprocidade tem que existir. Agora, se eu casar pensando, não, eu vou casar e eu quero que a pessoa me faça feliz, eu quero que a pessoa me... É uma mera ignorância. E aí não resiste quando os reveses surgem, né? Não resiste mesmo. Daí a pouco começa... Um outro dia eu dizia para alguém, quando você casou foi com os defeitos do seu cônjuge? Foi. Por que agora você está rejeitando? Né? Verdade, até porque na fase de namoro, noivado, às vezes a pessoa faz esconde os defeitos, né? Verdade. E deveria ser o momento em que a pessoa estava mais se preocupando em conhecer os defeitos, né? Porque durante o tempo a tendência é os defeitos aflorarem mais do que as virtudes. Certo? Agora, para alguém que ainda está solteiro e que está buscando ali aquela pessoa que vai ser o seu cônjuge, qual o conselho que o senhor daria para essa pessoa? O que ela deve fazer para não errar o alvo? Eu diria para a pessoa o seguinte: quando você colocar no seu coração o desejo de conjugar a sua vida com alguém, de casar, primeiro passo, use o seu coração ao invés de usar os seus olhos, os seus lábios. Use o seu coração. Segundo, procure sempre alguém de referência que sirva para você de exemplo, para te convencer que o casamento ele é divino, ele é santo, ele é bom. Agora, se nós ignorarmos esses tipos de práticas, certamente nós teremos problemas. Ou, a saber, se a pessoa fizer da união conjugal apenas uma aventura, eu vou arriscar. Se der certo, bem, se não der, amém. Bom, a lei do divórcio está aí. Então, eu separo. É uma mera ignorância, é preferível a pessoa repensar. E é o que eu aconselho para todos aqueles candidatos a essa vida. Eu sempre digo dessa forma: você é cristão, você é servo de Deus? É. Então você tem um Deus que te orienta, que fala com você. Você tem uma fé cristã que te educou para o caminho certo. Você sabe muito bem o que representa o sexo oposto para você. Então, tenha esse cuidado, mas quando pensar em assumir um compromisso conjugal, tenha primeiro certeza de que os corações estão se unindo. Antes de unir os corpos, primeiro tem que unir os corações. Pastor, eu já fiz muito curso de noivos, né, na igreja, né? Dando instruções para os noivos e tal. Uma das alegrias que eu tenho, e às vezes as pessoas assustam quando eu digo isso, é quando durante o curso de noivo o casal decide não casar. Eu fico feliz. As pessoas pensam assim, mas por quê? Porque é muito melhor você terminar um relacionamento de namoro ou noivado do que passar por um trauma do divórcio. Às vezes os sinais são claros. Por exemplo, um gosta muito da família, o outro já quer a família distante. Um gosta de trabalhar, o outro não gosta de trabalhar. Um tem sempre uma opinião contrária do outro e vive discutindo durante o namoro, durante o noivado. Outra situação, está dando tudo errado, se separa. Aí depois não, vão voltar e já casa imediatamente. Outro problema. Ou então,
acontece uma situação de que a pessoa ela deseja morar num local distante da família e a pessoa é muito próxima da família. Então, são situações que muitas vezes nós, pastores, enxergamos e tentamos mostrar para o futuro casal. E o futuro casal, às vezes, insiste e depois vem para o gabinete pastoral para chorar porque não deu certo. Acontece com o senhor também ou é só comigo? E como acontece? E como acontece, né? Aquela questão. Eu ainda sou um pouco mais extremista, que eu digo o seguinte, escuta, quando você escolheu o seu cônjuge, tanto o rapaz quanto a moça, que você teve intenção de namorar, você chegou e compartilhou a sua intenção comigo, com o seu pastor? Você disse para ele o seguinte, pastor, eu estou pensando em namorar e os meus olhos foram direcionados para aquela pessoa. E aí? Você chegou a dizer isso para ele? Porque ele é o seu conselheiro, ele é o seu guia espiritual. E agora que você vem chorar? Agora é tarde, está tudo errado. Você tem que voltar no princípio e recomeçar tudo de novo. Por quê? Lembre-se, pastor, isso aí que você está dizendo é uma realidade. Lembre-se de que nós temos temos que buscar essas orientações naqueles que são os nossos líderes, as nossas referências, não é? Agora, se o pastor tem problema também de vida conjugal, a mesma coisa, ele não serve como a minha referência para me aconselhar, de maneira nenhuma. Mas não é poucas as vezes que a gente lidera esse tipo de instrução, não é? Para candidatos ao casamento, e eu ainda falo, olha, eu quero que o senhor ministra, que o senhor faça o meu casamento. Então, vocês vão passar pelo menos uns 2 meses comigo no escritório lá. Nós precisamos conversar bastante isso aí. E uma palavra que eu uso muito com eles chama-se cumplicidade. Verdade. Não adianta. Falou, agora deixa de usar o pronome possessivo eu e usa meu. Aliás, nós. Ao invés de falar meu, é nosso. Isso. Vamos entrar por esse caminho aí, porque vamos começar a conjugar esses tipos de verbos aí. As pessoas entram no casamento, uma das coisas importantes também, que eu costumo sempre dizer, eu acho que vale a pena a gente repetir aqui também, é que elas começam uma nova vida. Então, sim, claro. É claro que tem questões do passado que precisam se adaptar, mas isso vai acontecer com amor. Claro. Não é verdade? Claro. Então, às vezes, o marido tinha o costume, quando solteiro, de ter uma determinada prática de esporte ou amizade, só que agora ele tem uma esposa. Então ele precisa entrar num acordo com ela para que ou ele prossiga ou ele faça de uma forma diferente. Da mesma forma a esposa, que tinha, né, uma prática antes, agora tem um marido e precisa. São 2 pessoas criadas em mundos completamente diferentes, que estão se encontrando ali e precisam esforçar. Porque, na verdade, pastor, se eu quero prevalecer a minha vontade o tempo todo, esse casamento tende a dar errado. Não é? É verdade, não existe isso, né? Não existe vida conjugada. É isso. Eu, antes de casar, gostava muito de jogar futebol, jogava muito futebol. E depois que eu casei e tudo, primeiro que vieram outras responsabilidades. Certo. Não tinha mais tempo. E segundo, que eu falei, agora... E o senhor jogava em qual posição? Eu jogava com a camisa número 4. Então o senhor estava lá na zaga. Na zaga. Mas de vez em quando eu arriscava lá, ia ter na frente lá para ajudar os colegas na época dele. E aí depois o senhor deu um tempo? Depois dei um tempo, porque eu falei, agora já não dá. E agora quando tem um congresso de jovens, assim, mesmo assim, o senhor não anima, não? Hoje a estrutura física, só a mente que está boa, mas o corpo não responde muito. É engraçado isso, né? O tempo vai passando, a gente acha que tem a mesma capacidade de antes, mas o corpo não responde. O corpo não responde, ele não obedece a gente mais. Eu sei que no ministério do senhor existe a união de moços pentecostais. Exatamente. E é muito pujante. Muito. Vocês fazem congressos gigantes com muitas pessoas. É importante esse ar fresco dentro do Ministério da Juventude. O senhor dá espaço, liberdade para a juventude dentro da sua igreja?
Sim, pastor. Primeiro que é um público diferente. Essa interação aí entre eles é muito importante, porque eles não vão ter paciência, às vezes, de ouvir uma pessoa mais maduro. Eles precisam de se associarem, se socializarem entre si e viverem essa vida deles. Você vai ver que há uma diferença muito grande quando você faz um congresso de mulheres, um congresso de homens e o de jovens. São ambientes diferentes, são situações diferentes. Então, a gente tem que proporcionar isso e nunca ignorar de que esses públicos estão no nosso meio, que eles têm que ser tratados dentro da sua faixa etária, dentro da sua conduta, né? Deixando que eles possam se expressar. Exato, e nós temos ganho com isso. Sim. Porque eles nunca perdem essa motivação. No último congresso que eu participei, inclusive, eu achei muito interessante que tinha um artista lá que pintou uma árvore. Sim. E cada um dos jovens pegava a sua impressão digital e colocava ali na árvore. Só que esta árvore é a árvore do ministério, ou seja, eu tenho a minha identidade aqui com o ministério, né? Então, até numa atividade cultural, lúdica, você está ensinando. Sim, verdade. O senhor vê isso também? Claro. Aí você imagina que aquela classe não te ensina. Ensina sim. Nós absorvemos aprendizado de vários lugares e de várias faixas etárias. Estamos aprendendo desde a tenra idade até a maior idade, né? E nesse momento também que a gente vê muitos jovens também sendo batizados com o Espírito Santo, né? Tendo experiências espirituais com Jesus. Isso é importante. Qual a importância do Espírito Santo no ministério do Senhor? É vida, né? O Espírito Santo, sem ele, simplesmente a igreja não fica sem ação. Quando o Senhor Jesus disse assim, olha, eu vou para o Pai e vou enviar um outro Consolador. Já imaginou a igreja vivendo sem esse Consolador? O Senhor Jesus encerrou o seu ministério. Então, ele falou, mas eu vou enviar um outro para dar continuidade. Vem o Espírito Santo já com outro ministério, que é o da santificação. Eu diria isso. Então, você já imaginou se não acontecesse isso? Por isso que ele falou, ó, é um outro poder que vocês vão receber. Agora já é um poder para atuar, é um poder para evangelizar, é um poder para transformar a pessoa. É totalmente diferente daquilo que eu falei. Se eu vim para criar uma igreja, para construir uma igreja, para edificar uma igreja, agora essa igreja existindo, ela vai receber um revestimento de poder para funcionar, para sair. Então, é de suma importância. Mas, pastor, o Espírito Santo atuando na vida de uma pessoa, não gosto muito desse termo, não, mas vou dizer, é uma energia mais sobrenatural. O indivíduo, ele atua sem se cansar, sem entristecer. Ele é movido por uma satisfação inexplicável. Pastor, dentro dessa sua resposta, eu te pergunto, qual foi, se é que o senhor pode nominar, a sua maior experiência espiritual? A sua maior experiência com Deus? O que o senhor poderia dizer em relação a isso? Tem uma específica que te marca? Pastor, eu teria, numa situação dessa, praticamente que refletir para ver se eu realmente teria uma expressão maior do que as outras. Mas eu diria, um primeiro momento, eu diria que foi eu poder enxergar uma realidade na minha vida, de poder imaginar o seguinte, eu vendo o lugar o lugar do meu início, um perfil, mas poder estar olhando como se tivesse uma linha divisória, eu estou do lado de cá e do outro lado. E a ousadia que eu tenho em poder não só exercer esse ministério, mas falar com Deus, conversar com Deus na minha intimidade e sentir naquele momento um grau de transformação tão grande de que aquilo que era, a princípio, sei lá, um transtorno, uma dificuldade, uma tristeza, aquilo se transformar num grau de satisfação muito grande, um refrigério, uma coisa assim. E já aconteceu isso comigo.
Eu passei por um momento, pastor, estou dizendo isso, uma experiência, uma provação muito grande. Certo. Eu cheguei a casado, os meus filhos ainda muito pequenos, bebês mesmo, novos. A diferença de um pelo outro, dos mais velhos, a diferença de um pelo outro é de 1 ano. Certo. E eu passei por uma prova de dificuldade financeira muito grande. Embora já profissional, qualificado e tudo, mas as portas fecharam de emprego. Não tinha nada. E aí, surgia as amizades lá, alguém que às vezes chegava, não, eu vou te dar isso aqui para você fazer, para você comer, para você não passar dificuldade. Mas eram aquelas coisas bem pouquinhas mesmo que aconteciam. Certo. E a minha esposa, ela chegou a negociar o leite materno no banco de leite, vender para a gente adquirir recursos para sobrevivência. Olha só. E isso passou e Deus mostrou para mim que era realmente a vontade dele que prevalecia na minha vida, para que eu entendesse que é ele que estava no comando das coisas. E que o senhor dependia 100% dele. 100% dele. Então, eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, tempestade na vida do crente não é a ausência de Deus, pelo contrário. A Entendi. tempestade, ela não vem para te destruir, te vencer, mas para provar de que Deus, ele está do seu lado. Porque ele estando do seu lado, aconteça o que acontecer. Amém. Glória a Deus. Pastor, nós temos um quadro aqui no podcast, Sim. que é de ovelha para pastor. Ovelha para pastor? Então o senhor vai ver uma perguntinha aí de uma ovelha para o senhor. Tudo bem. Vamos ver. lá. Pastor Geraldo, nosso presidente, tudo bem? Pastor, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Pastor, com a experiência que o senhor tem, como é esperar em Deus na prática? Responder? Sim? Olha, esperar em Deus na prática, embora sendo uma situação que parece difícil, mas eu chamo ela de muito mais promissora, porque viver uma prática é diferente de viver uma teoria. As pessoas falam assim, eu estou esperando em Deus, mas aquilo é meras palavras. Esperar em Deus, para mim, é você não sair do seu lugar que Ele te colocou. Entendi. Né? Aconteça o que acontecer, mas você tem certeza. É alguém falar assim, mas você está esperando nesse Jesus que faz tanto tempo que você fala que Ele vai voltar, e Ele não vai voltar coisa nenhuma, você fala assim, Ele vai. Glória a Deus. Ele vai voltar, eu tenho certeza disso. Isso eu chamo esperar em Deus na prática. Amém. Nada me tirar da minha convicção. Sim, porque muitas vezes as circunstâncias, né, nos fazem Sim, verdade. ir para um lado ou para o outro. Agora, se você tiver realmente a convicção, você espera, confia que Ele vai agir no tempo oportuno. É verdade. É o que diz o salmista lá, né? Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Um monte não sai do lugar de jeito nenhum, né? Certo. Vamos para um próximo vídeo. Mais uma pergunta. Gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, pastor. Pastor, o que está faltando nas igrejas nos dias de hoje? Obrigada. Olha, faltando nas igrejas nos dias de hoje, interessante que eu tenho um versículo que me diz assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Eu acho que o que está faltando é esta essência que nós chamamos de amor, mas não estou falando de amor ao próximo, estou falando de amor, esse amor que vem do alto para nossas vidas, para você viver realmente disso. Porque é uma essência da igreja que identifica ela muito com o divino, com o espiritual. E hoje estamos vivendo muito mais socialismo na igreja do que espiritualidade. É mesmo, o senhor entende isso? Eu entendo. Hoje se preocupa muito mais em viver um social, em viver um benefício que ele só atende os nossos anseios, as nossas vaidades, os nossos orgulhos, do que exatamente ao espiritual que está diretamente voltado para aquele que nos garante, que nos ajuda, que nos abençoa. E a igreja sem isso, para mim, ela está muito deficiente. Eu te digo, pastor, que as obras que tanto nós
servos de Deus, quanto à igreja, as obras das nossas mãos precisam apontar para Jesus. Sim. Precisam apontar para Cristo. Verdade. Se eu tenho convicção do meu chamado, se eu tenho convicção da minha missão, como igreja, como servos e servos de Deus, eu preciso entender que tudo que eu estou fazendo precisa ser para a honra e para a glória do nosso Senhor. Verdade, porque senão pastor. não tem valor, né? Verdade, pastor. É isso mesmo. E outra coisa, pastor, que eu queria te falar antes da gente poder caminhar para o encerramento, é que dentro desta palavra que foi dito, né, a igreja, ela, como o senhor disse bem no início, né, ela não pode perder os seus valores. Não Ela pode. precisa manter as suas convicções. Infelizmente, nós vemos, por exemplo, igrejas fora daqui, igrejas, não quero falar especificamente, mas, por exemplo, na Europa, tem igrejas que se transformaram em discoteca. Por quê? Porque aquelas pessoas que estavam ali, talvez, perderam as suas convicções e permitiram que situações acontecessem que não deveriam acontecer. Então, ainda mais o senhor que está na frente de um ministério, é muito importante que o senhor mantenha as convicções que são aquilo que é a palavra de Deus, né? Verdade, verdade. Certíssimo. A gente, sem convicção, né? Eu diria, você vai ser apenas um reprodutor de palavras de outros, essas coisas todas. É verdade. A convicção tem que existir. Eu alegro muito quando Jó fala assim, em algum momento, né? Depois de vários instantes, ele diz assim, eu sei que o meu Redentor vive. Amém. Quando ele diz isso, olha a mente dele que eu entendo. Ele falava de um parente redentor que em qualquer circunstância da vida, em qualquer momento, ele saberia que ele tinha que estar presente. Verdade. Por quê? Porque era assim, era o determinado. Então, exatamente ali, não demorou muito, e ele pôde perceber. Tanto é que ele usa essas palavras. Eu conhecia o Senhor por ouvir falar. Verdade. Mas agora os meus olhos contemplam, os meus olhos veem. Então, essas coisas, pastor, é bom a gente lembrar, é bom a gente nunca esquecer as nossas convicções. Se ele falou, eu não tenho que questionar, eu tenho que crer. O caminho é esse. E ele diz, né? Ainda que ele me mate, Pois nele é. esperarei. Nossa fé, nossa confiança e esperança vem Olha do a Senhor. convicção do homem desse, pastor. E chega aí, ele repõe tudo para ele o dobro. É verdade. Só não deu 2 esposas porque não estava não errado, podia, não podia, né? Meus amigos, olha aqui, ó. Tem este livro que é uma Bíblia de estudo da mulher. Você que está assistindo esse programa que também está sendo reproduzido no meu Instagram, @irlan.melo. Você faça um comentário, me segue lá, faz um comentário e escreve assim, eu quero, que você vai ter a chance de ganhar esta Bíblia de estudo feminina, mas para os homens também, nós vamos ter a Bíblia de estudo da Reforma. Segue lá no Instagram, no nosso bate-papo aqui, faça o seu comentário e escreva, eu quero, e você pode ganhar também, tá bom? Pastor Geraldo, mais uma vez eu quero agradecer esse nosso bate-papo aqui, eu sei que para mim foi uma bênção, espero que para as pessoas que estão nos acompanhando também possam ser edificados. Amém. Glória a Deus. E que o senhor possa fazer suas considerações finais aí para que a gente possa encerrar esse dia de hoje aqui. Obrigado. Pastor, eu vou voltar ao princípio, a minha grande satisfação de saber que a gente participa de um veículo de grande importância, de grande expressão e que ele vai gerar bons resultados, né, pelo meio da comunicação. Então, tudo que nós pudermos fazer usando o veículo da comunicação, nessa era virtual, isso para nós vai ser muito bom, de grande proveito, muito eficaz para os nossos resultados. Porque você não está aqui simplesmente para fazer nenhuma propaganda de você, nem tampouco para se projetar em mídia e nada disso.
Você está aqui empenhado simplesmente em fazer um trabalho dessa monta aí, que eu acho de grande importância. Por isso, meu irmão, a minha observação principal aqui é o seguinte: prossiga, continue. Amém. Que nós não podemos imaginar, mas são tantos e tantos que estão do outro lado, precisando disso, precisando desse encorajamento, dessas convicções, dessas nossas experiências. Então, meu irmão, é só Deus para continuar te abençoando aí, e eu tenho certeza que vai ser assim. E precisando de nós estamos aqui para sempre alegrarmos juntos e dividir nossa experiência junto um com o outro. Glória a Deus, pastor. Que Deus abençoe seu ministério, Amém. Sua família, sua saúde. Que o Espírito Santo possa dar ao Senhor sempre uma visão clara daquilo que Ele tem para a sua igreja. Amém, que o Senhor continue sendo essa pessoa que inspira todos nós, né? Um modelo para mim, um conselheiro que eu tenho. Amém, e eu tenho certeza que o Senhor se lembrará, como sempre o Senhor diz, de mim nas suas orações, que a gente precisa muito, Amém, viu? pastor. Amém. Quero agradecer você que está nos assistindo aqui também agora, participando desse momento. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus te dê saúde e que todos os seus sonhos possam ser realizados. Espero você aqui na próxima semana na Rede Super. Um forte abraço.